Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. Estou aqui para gravar mais uma vez, mais uma porção bíblica para os vossos corações. Amém? O versículo bíblico que nós vamos estar meditando está no livro de João 3, capítulo 3, e o versículo é o 16. Este versículo ele vai ser a base para a nossa meditação, mas no decorrer do áudio nós estaremos percorrendo a Bíblia. Mas os irmãos que não têm costume ainda de ler a Bíblia, que ainda não conhecem direitinho, têm dificuldade para encontrar, não se preocupem, porque todos os versículos que nós vamos ler estão todos no livro de João, tá? Amém? Então, vamos começar pelo versículo 16, né? Capítulo 3 e o versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, o que será que João ele quer dizer quando ele escreve dizendo que Deus amou o mundo? Uma das palavras mais usadas no livro de João é mundo, e se refere ao céu e à terra. Então Deus, ele criou o mundo e tudo que nele há, inclusive o ser humano. Mas apesar de ter sido criado como bom, o mundo, ele é rebelde a Deus. Vamos ver o que diz em João capítulo 1 e o versículo 10. Diz assim: Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E no versículo 11 diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E se você ler no capítulo 3 e no versículo 19 e 20, diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Amém? Então, meus irmãos, Jesus, ele diz na palavra de Deus que ele é a luz, e esta luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, no momento que a luz clareia as trevas, as pessoas que estão andando na escuridão, há pessoas que preferem ficar nas trevas. Por quê? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Pois é, meus irmãos. Mas o mundo, meus irmãos, ele é controlado por trevas que não podem compreender a luz e resistem a ela. No capítulo 1 e no versículo 9 até 11 diz assim: Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então o mundo, ele está morto e precisa de vida. E vamos ver quem é a vida? O mundo está morto e ele precisa de vida. Como é que o mundo vai encontrar esta vida? Vamos ver o que diz João 6, no versículo 33. No João 6 e no versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha só a resposta aí, meus irmãos, para cada um de nós. Está em João, capítulo 6 e o versículo 33, que diz assim: Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida
ao mundo. Glória a Deus. Então, mas o mundo, ele odeia o único que pode salvá-lo. Vamos ver o que diz no capítulo 7 e no versículo 7. No versículo 7 diz assim: o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Assim o mundo, ele está sob o domínio de Satanás, que um dia será julgado. Olha no capítulo 12, no versículo 31. Capítulo 12, versículo 31, diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, isso aí nós vimos no capítulo 12, no versículo 31. Então, Deus, ele ama a humanidade, apesar de sua rebeldia contra ele. Jesus, ele morreu para tirar o pecado do mundo. Vamos ver em João 1 e no capítulo 29, aliás. João 1, os irmãos voltam para trás, tudo no mesmo livro, tá, irmãos? Tudo no livro de João. Capítulo 1, versículo 29. Vamos ver. Versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no capítulo 3 e no versículo 17, nós vamos compreender mais um pouquinho. No capítulo 3 e no versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio aqui ao mundo, Deus enviou Jesus aqui ao mundo, não foi para que condenasse o mundo, mas foi para que o mundo fosse salvo por ele. Isto diz no capítulo 3 e no versículo 17. O amor de Deus pelo mundo que ele criou caminha ao lado de sua necessidade de julgar a humanidade. E os seguidores de Cristo experimentam essa mesma tensão em sua missão. Somos chamados para levar a mensagem do amor de Deus ao mundo, mas iremos experimentar conflitos, pois o mundo será rebelde à nossa mensagem. Vamos ver o que diz no capítulo 15, no versículo do 18 ao 21. Capítulo 15, do versículo 18 ao 21. Diz assim: o preço do discipulado. Versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E Jesus ainda continua dizendo: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Isto é no capítulo 15, no versículo do 18 até o 21. E no capítulo 17, para nós finalizarmos essa nossa meditação, no capítulo 17 de João ainda, capítulo 17, e do versículo 14 ao 16, diz assim: dei-lhes a tua palavra. Isso aqui foi Jesus numa oração,
falando com Deus, falando com o Pai. Jesus orava assim, dizendo, depois se os irmãos quiserem ler todo o capítulo 17, os irmãos vão ver a oração completa de Jesus orando por seus discípulos. No versículo 14 ele diz, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Ah, meus irmãos, tudo que acontece conosco que somos discípulos de Jesus, ele conta ao Pai. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, que os irmãos fiquem com esta palavra para nós podermos meditar durante esse dia, que nós possamos passar o dia sendo bem alimentado pela santa palavra de Deus, porque os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela nos alimenta, e acontece assim com a palavra de Deus. Eu passo esse alimento para os irmãos ficam se alimentando durante o dia. Os irmãos durante o dia podem passar esse alimento para outros irmãos. Aqueles que forem recebendo, se alimentando desta palavra, vão passando este alimento para outros irmãos, para outras pessoas, e este alimento vai passando de um para o outro, e a gente vai se alimentando, e este tipo de alimento nunca que acaba, né, meus irmãos? Porque é um alimento espiritual, é da santa palavra de Deus. Amém? Então que Deus venha abençoar cada um de nós e que cada um de nós possa permanecer debaixo da santa proteção do nosso Deus poderoso. Amém?